Oi, gente, paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui no quarto dia da campanha, né? Já tivemos aí 3 dias abençoados com a Bel, com a Mônica, com a Ana. E nós cremos que Deus tem grandes coisas para fazer ainda. Eu não tô conseguindo ver os comentários. E não são todos os comentários que aparecem para mim também. Então, se ficar alguém sem ganhar oi, a culpa não é minha, tá? Não aparece todos aqui. Bom, enquanto todo mundo está chegando, né? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Mais uma vez eu peço desculpa pela iluminação. Eu não achei um lugar aqui em casa ainda que tenha uma iluminação boa pra gente fazendo as lives. Mas uma hora a gente chega lá, tá bom? A Gil já tá por aí. Gil é nossa companheira, viu, Gil? Eu sempre vejo você nas lives. Que Deus te abençoe, tá? Grandemente. Continue orando por nós, tá? Não é fácil, mas a gente faz por amor a Deus, né? A palavra do Senhor diz, ide pregai o evangelho, né? E todas nós fomos chamadas a falar da grandiosidade do Senhor. O tema hoje é arrependimento. Pensa num tema que eu gosto, é esse, viu? Vamos orar então pra gente iniciar, enquanto as demais meninas vão chegando aqui, tá bom? Maria Márcia também já tá aqui com a gente. Paz do Senhor, irmã. Deus abençoe, viu? Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, primeiramente pedindo perdão pelas falhas, perdão pelas fraquezas, perdão, Senhor, pelos atos pensados, pelos atos falados, que durante o dia, Senhor, por ser falha, por ser pecadora, eu tenha, Pai, falado e desagradado a Ti ou pensado, Senhor. Eu te peço, Pai, nesse momento, que Tu venha me sustentar nas Tuas mãos, e que se pela Tua misericórdia, Pai, Tu quiser falar algo através de mim essa noite. Eu te peço, Pai, que me use segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Eu de mim mesmo, Pai, não tenho nada a oferecer. Mas um dia, Senhor, eu disse, eis-me aqui para fazer a Sua vontade, para fazer o Teu querer, Pai. E eu me coloco, Senhor, à Tua disposição nesse momento, para levar, Senhor, uma palavra, que essa palavra, Senhor Jesus querido, venha de encontro, Senhor Jesus querido, primeiramente ao meu coração, Pai. E depois, Senhor, as demais meninas que estarão, Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que elas venham, Senhor Jesus querido, ser, Senhor, impactada pela Tua palavra, que a Tua palavra venha tocar, Senhor, o coração, nem que seja, Senhor, um coração, Senhor Jesus querido, que for tocado através dessa palavra, Senhor. Eu já ficarei, Senhor, eternamente grata a Ti. Eu te peço, Senhor Jesus querido, que me sustente na Tua presença, que me fortaleça, que me dê força, e que seja feito, Senhor, a Tua vontade. Que eu venha falar, Senhor, somente aquilo, Senhor, que foi edificar, aquilo, Senhor, que for, Senhor, fortalecer a fé de alguém. Toma, Pai, a direção, Senhor, deste momento, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, desde hoje e sempre. Amém. Amém. Desilene Maciel tá por aí também. Simone, paz do Senhor. Chile. Ai, como eu fico feliz quando vocês estão aí, viu? Vamos louvar o Senhor um pouquinho, né? Como é de costume nas nossas lives, a gente iniciar com louvor, né? Então, o louvor, ele atrai a presença do Senhor. Então, vamos louvar Ele. Gil está dizendo, eu que agradeço a Deus todos os dias pelo cuidado e atenção de vocês com todas nós. São bênção para as nossas vidas e cada dia aprendemos mais. Ô Gil, e nós agradecemos o carinho,
E pode ter certeza que nós aprendemos com vocês também, tá bom? Quem conhece Aquilina Atrai o Meu Coração? Se vocês conhecerem, pode tá louvando junto comigo, né? Nesse momento nós estamos unidas num só espírito, né? Independente de cada uma estar numa cidade, mas nós servimos a um único Deus, né? O mesmo Deus que está aqui, está aí. A paz é isso, então vamos louvar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Aleluias. Que esse louvor venha falar ao nosso coração nessa noite. A Elisandra tá por aí, paz do Senhor, Elisandra. A Andréia também chegou. Como eu disse, alguns comentários eu não consigo visualizar, só depois que termina a live. Mas quem for chegando aí, a gente vai se falando. Tem um louvor que eu sempre canto ele no momento de adoração, quando eu consigo participar. E eu falo que é o louvor do meu deserto. A Josi, que está comigo há mais tempo, ela sabe da história desse louvor. Acho que a Lu também, que saiu, que conhece a história desse louvor. E esse louvor, no momento assim, lá no início do deserto, aquele início do sol escaldante, quando você passa as madrugadas, você não consegue dormir, que você implora pelo sono, o sono não vem, né? Era esse louvor que acalmava meu coração. Era esse louvor que me dava forças para prosseguir mais um dia. Então, antes de eu começar a palavra, enquanto as meninas vão chegando, eu quero louvar ele aqui também. É um hino bem conhecido da Damares, Sacrifício e Adoração. Louvem também, tá? Participem junto. Vamos fazer com que essas lives nos una no mesmo espírito,
tá? Fique em espírito de oração. Vamos cantar. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor e a desesperança. Vem a ingratidão, vem o desamor. Mas até nessas horas, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor move o céu e as cadeias também podem quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste o louvor. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor e a desesperança. Vem a ingratidão, vem o desamor. Mas até nessas horas, adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor move o céu e as cadeias também podem quebrar. Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste o louvor. É isso, né? Quando você adora ao Senhor, quando em meio à dor você escolhe adorar, o mal não resiste, né? Foi com Davi, quando ele tocava para o rei Saul, né? O mal não resistia. Vamos iniciar a palavra. Se vocês tiverem aí com vocês a Bíblia, é bom, tá? Pra gente poder acompanhar aqui cada passagem, por cada mensagem que nós vamos falar hoje, tá? Se vocês puderem estar com as Bíblias de vocês, vai ser muito bom. A Maria Sidnélia está com a gente, a Edna, a Maria Márcia. Teve uma das meninas que falou sobre a iluminação. Realmente, eu não achei nenhum lugar aqui em casa mais claro que isso. Eu vou ter que providenciar um abajur, alguma coisa, porque aqui em casa a iluminação não é muito boa. Mas a gente vai fazendo o que pode, amém? Então, como o tema da campanha é arrependimento, o nosso texto base hoje vai ser o Salmo 51. Mas antes da gente entrar no Salmo 51, eu coloquei como tema da mensagem de hoje tipos de arrependimento, né? Eu já me arrependi? Amém, né? Então vamos saber qual foi o tipo de arrependimento que eu tive. A gente vai falar de arrependimento, mas eu quero começar falando de remorso, né? Será que eu me arrependi mesmo? Ou eu estou com remorso daquilo que eu pratiquei
e que foi descoberto, né? Ou eu estou com remorso por aquilo que eu perdi, ou eu realmente me arrependi. Vamos procurar na mensagem de hoje pra gente entender, tá? Então, o que é remorso? Remorso é quando temos uma espécie de inquietação, de culpa pela prática de algo. Porém, o remorso não nos leva ao arrependimento genuíno. O remorso não vai além da culpa por ter cometido algo reprovável, né? Ele não produz mudança de vida, geralmente está mais ligado a um forte sentimento de censura, porque algo que fizemos saiu do controle ou não produziu o efeito que desejávamos, mas não leva a pessoa à mudança de atitude significativa. Então esse é o remorso, tá? É uma inquietação, um sentimento de culpa. E o que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de ideia, de direção, de atitude. O arrependimento, para ser realmente arrependimento, precisa trazer em si o desejo da pessoa em mudar de direção. É por isso que a Bíblia nos ensina a nos arrepender de nossos pecados e não apenas a ter remorso deles. Arrepender-se implica-se em mudança de direção e profundo pesar pelo pecado cometido. Lembre-se que Jesus dizia: vai, não peques mais, quando perdoava alguém. Então, o primeiro sinal de que eu me arrependi verdadeiramente, ou de que a pessoa se arrependeu verdadeiramente, é o quê? A mudança de atitude, né? Como que a pessoa se arrepende? Como que eu me arrependo e eu continuo praticando aquilo da qual eu falo que eu me arrependi? É meio até que impossível, né? Elisene, tô tão feliz que você tá aqui. Boa noite, graça e paz. Continua aqui com a gente, tá? Então, arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro, ele vai acarretar mudança na minha vida. E eu digo mais, eu digo que o arrependimento talvez seja o maior sinal de gratidão a Deus por tudo que ele fez. Eu costumo dizer que a maior prova de gratidão a Deus, a maior maneira de eu demonstrar a minha gratidão a Ele, não é eu ir na igreja todo dia, não é eu pegar o dinheiro da minha conta de luz, eu só tenho aquele da conta de luz, mas eu vou levar lá na igreja porque eu vou mostrar pro Senhor que eu me arrependi, que eu tô servindo Ele verdadeiramente. Não, não é isso. Não é eu pular, eu rodopiar lá na igreja, também não é isso, tá? A maior forma de gratidão, além de amar o próximo, é a minha mudança de atitude, a minha mudança de vida, a minha mudança, né, o deixar as práticas pecaminosas, é uma vida de obediência ao Senhor. E essa vida de mudança, essa vida de obediência ao Senhor, ela só vai ser possível se eu me arrepender verdadeiramente de tudo aquilo que eu cometi, né, e se eu me arrepender todos os dias, né, dos atos que eu talvez tenha praticado no dia anterior, né? Não precisa ser um pecadão, não, porque existe pecado, eu sempre falo, não tem pecadão. Talvez um julgamento que você fez, talvez falei mal de alguém, então todos os dias eu tenho que me arrepender, né? Eu posso fazer amanhã? Não. Eu não vou ser perfeita amanhã, né? Mas aquilo que eu me arrependi hoje, aquilo que eu já orei ao Senhor hoje, aquilo que eu já pedi para o Senhor tirar de mim hoje, ele não pode se repetir amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Não, não pode, né? Eu preciso deixar de praticar. Todos os dias eu vou falhar, mas eu não posso falhar todos os dias na mesma coisa, porque daí já é erro, né? Então vamos falar de o primeiro tipo de arrependimento. Nós vamos ler em Êxodo 9, nós vamos ler o 27, o 28, e o 34 e o 35. Êxodo 9, 27, nós vamos ler o 27, o 28, o 34 e o 35. Eliana, Luísa, Zuzu, tô feliz por vocês estão aqui, viu? Joseli, meu amor, que bom que você tá aqui com a gente também. Então, para quem não acompanhou do início, nós estamos falando de tipos de arrependimento, né? Nós falamos o que é remorso, o que é arrependimento, né? E falamos que arrependimento é um sinal de gratidão a Deus. Kelly! Vai dormir, Kelly. Não precisa assistir, não. A Kelly não precisa, não. A Kelly é minha vizinha, minha parceira, minha companheira. Quem está comigo no outro grupo que eu participo já conhece bem a Kelly, porque eu falo muito dela, viu, gente? A Kelly é uma guerreira,
Eu até me emociono, eu não posso falar da Kelly que eu me emociono, tá? Ela é uma guerreira, uma serva do Senhor, uma pessoa que já me ajudou muito nessa caminhada. Eu não posso falar muito dela, porque senão eu começo a chorar. Que já me ajudou muito e continua me ajudando. E grandes coisas eu sei pra fazer na vida dela. Missionária Kelly e Julinha, um beijo, viu? Então vamos lá em Êxodo, né? Ler a respeito de Faraó. Faraó, o arrependimento do pecador endurecido. Faraó se arrependeu? Se arrependeu. Chegou um momento ali da vida dele que ele se arrependeu. Vamos ver como foi o arrependimento? Êxodo 9, 27, 28, 34 e 35. Diz assim: Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: Esta vez pequei. Então ele reconheceu que ele pecou, né? O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois isso que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então quem escutou o Faraó dizer isso, falou, opa, o cara tá arrependido, né? Mas vamos ver aqui um pouquinho mais pra frente o que o Faraó fez. Nós vamos ler agora o 34 e o 35. Aquele cara que disse o seguinte: Então o Faraó mandou chamar a Moisés e disse-lhe: Esta vez pequei. Reconheceu que pecou, reconheceu que falhou. O Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpio. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. A mesma pessoa que disse isso, um tempinho depois disse o seguinte: Vendo o Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Está em Êxodo 9, 34, 35. Aquela mesma pessoa que um momento atrás se demonstrou arrependida, reconheceu que pecou, reconheceu que falhou, endureceu o coração novamente. Então, o que acontece? Existem aqueles que até confessam ser pecadores, né? Existem até aqueles que reconhecem. Eu sou falha, eu falhei, eu preciso me consertar, mas o que acontece? Vamos ver o que acontece. Existem aqueles que confessam ser pecadores, mas eles fazem isso quando experimentam algum terror. Era o caso de Faraó, né? Você julga o valor de uma confissão quando você percebe as circunstâncias debaixo das quais foi dita. Enquanto o trovão estava rolando no céu, enquanto o fogo incendiava o solo, enquanto o granizo destruía tudo, ele diz: eu pequei. Ele é somente um exemplo de multidões na mesma categoria. Ele é um exemplo claro, né, de pessoas hoje, nos dias de hoje, né? Quando estão no leito de enfermidade, quando o desemprego acontece, quando o casamento perece, mas o que dá de nego arrependido, menino. Então, normalmente essas pessoas se ajoelham e dizem: eu pequei. Mas que proveito e que valor tem a confissão deles. O arrependimento que nasce na tempestade acaba morrendo na calmaria. Aquele arrependimento criado entre trovões e raios cessou tão logo tudo foi silenciado. Há muitas pessoas assim, que correm para a igreja na hora que tá tudo bagunçado, reconhece que precisa de Jesus nesse momento, mas quando fica tudo bem, esquece de tudo aquilo que o Senhor fez, né? E tem um porém, né? Há muitas pessoas assim que correm para a igreja quando enfrentam um problema, confessam seus pecados, mas logo que o mesmo passa, elas voltam para o pecado e seu estado se torna pior do que antes. Se a gente ler lá em Mateus 12, 43 ao 45, fala sobre quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Evandro, meu amor. Evandro é meu irmão. Não temos o mesmo sangue, mas posso dizer que é meu irmão. Douglas, meu querido. Que bom que você tá aí. Douglas, um abraço. O Douglas tá todo feliz. Vou contar, viu, gente?
O Douglas teve o casamento restaurado tem pouco tempo, tá todo faceiro, rindo à toa. Deus fez um milagre na vida do Douglas. Glórias a Deus, viu, Douglas? Então esse é o arrependido de coração duro, que só lembra do arrependimento, só se arrepende quando a casa tá caindo, né? Mas quando o Senhor fortalece, quando o Senhor dá força, quando o Senhor renova as forças, esquece totalmente daquilo que o Senhor fez. O pecador de coração endurecido é aquele que, quando tá sem emprego, busca o Senhor dá um bom emprego para ele começa a ganhar muito bem, e aí ele esquece do Senhor, esquece que precisou do Senhor lá atrás. E continua fazendo, né, tudo aquilo que ele fazia antes. Nós vamos falar agora do arrependimento do inconstante. Quem que é esse cara? Balaão. Tá em Números 22, 30, nós vamos ler o 32, o 33 e o 34. Vamos ler essa pequena passagem aqui, vamos dar uma resumida. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Mais uma vez, mais um arrependido que confessa, né? Pequei porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Balaão, ele é um exemplo claro de homem inconstante, né? Ele sente que pecou, mas é tão mundano que ele ama a injustiça. Balaão ilustra bem esse tipo de caráter. Eu pequei, disse Balaão. Só um minutinho, gente. Desculpa atrapalhar aqui um pouquinho. Filha, o que meu celular tá chamando? Desliga meu celular, por favor, tá? Obrigada. Põe meu celular aqui pra carregar, fazendo um favor. Que se acabar a bateria desse, eu preciso usar isso aí. Tá ouvindo? Agora. Então, Balaão, voltando aqui a Balaão. Nossa! Gente, não é pro... Olha, até o Kleber tá assistindo? Jesus amado. Olha, minha cara tá começando a ficar vermelha. Vamos voltar aqui a Balaão, que a dona Eduarda, ela deu uma atrapalhadinha aqui, né? Então, Balaão. Vamos voltar aqui. Tá lá em Números 22, do 32 ao 34, tá? Balaão, ele é o exemplo de um homem constante. Ele sente que pecou, mas é tão mundano que ele ama a injustiça. Balaão ilustra bem esse tipo de caráter. Eu pequei, disse Balaão. Apesar disso, ele se foi com seu pecado. Uma das figuras mais estranhas na Bíblia talvez seja Balaão. Porque ele pende pro lado do mal e ao mesmo tempo ele pende pro lado do bem, né? Ele se curva para o bem e para o mal igualmente. Então, em Números 31:16, que é um pouquinho mais para frente, a gente vai ver o seguinte: eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Balaão não pôde amaldiçoar os hebreus conforme o rei Moabe assim desejava. Mas a história revela que em Números 31:16, na história ali em Números 31:16, que havia nele duas mentes. Quando confessou aos inimigos como anular, quebrar a proteção divina, introduzindo o pecado no meio de Israel. Assim, são muitos crentes, quão piedosos e santos eles são aos domingos, mas durante a semana são os maiores desonestos e fraudadores. É inútil você dizer eu pequei e continuar pecando. Essa é a confissão daquele homem dúbio, inconstante, que não tem nenhum valor para Deus. Então, eu só me arrependi verdadeiramente. Mais uma vez eu digo, eu só me arrependi quando eu deixei de praticar, né? Quando eu deixei de fazer aquilo ao qual eu confessei que eu me arrependi. Não adianta eu dizer todo dia pro Senhor, Senhor, eu pequei.
E daqui meia hora eu tô fazendo de novo, né? É difícil? É, mas é possível. Já já nós vamos falar de alguém que se arrependeu verdadeiramente. Agora nós vamos falar do arrependimento disfarçado ou dissimulado. Quem que é o personagem dessa história? Saul. Tá lá em 1 Samuel 15:24. Por isso que eu pedi pra vocês pegarem as Bíblias, porque a gente vai passear bastante por ela. 1 Samuel 15:24 diz o seguinte: Então disse Saul a Samuel: Pequei. Mais um que reconhece: pequei. Porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Samuel o reprovou e ele disse o quê? Pequei. Mas ele não queria realmente dizer aquilo. Porque se você realmente ler o verso inteiro, vai ver ele dizendo o seguinte: porque eu temi o povo. Isso é nítido em pessoas que não se arrependeram verdadeiramente. A primeira coisa que... Eu vou falar de mim, né? Quando eu tive que me arrepender de algo muito grave que eu tinha feito. Chegou o momento do confronto, quando aquilo que estava oculto foi revelado, eu tive que me arrepender. No primeiro momento, a primeira coisa que eu demonstrei foi eu me arrependi, mas era mentira. Eu não tinha me arrependido, eu estava só dizendo que eu pequei porque eu tinha sido descoberta. Porque o meu pecado tinha sido colocado em cima do telhado, né? Então Saul, e a primeira coisa que eu fiz é achar um culpado. Eu queria achar um culpado, eu queria botar a culpa em algo, eu queria botar a culpa em alguém. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? E Saul, ele fez dessa mesma forma. Eu pequei porque temi o povo. Mas olha só que contradição. Saul nunca temeu ninguém. Ele sempre estava pronto para fazer a sua própria vontade. Um pouco depois, ele sustentou outra desculpa ao afirmar que havia trazido bois e carneiros para oferecer ao Senhor. Portanto, ambas desculpas não podiam ser verdadeiras. A característica mais forte de Saul era a sua insinceridade. Ele era mentiroso, né? Vamos falar rasgado, né? Ele era mentiroso. Pessoas assim são do tipo que sempre dão desculpas para os seus pecados. É aquele cristão que peca devido à profissão, devido à família, ou seja, sempre alguém é culpado pelo seu pecado. Nunca é você, nunca sou eu. Sempre é o meu amigo, é o meu pastor. A culpa é lá do músico da minha igreja, que não cantou direito e eu tive que reparar. É sempre assim. E é difícil quando você dá de cara com isso, que você vê que realmente o culpado não tem outro, é você. Você é culpado, né? E nós precisamos o quê? Aprender a reconhecer. Quando eu falhar, eu preciso reconhecer. Eu preciso sair por aí gritando? Não, eu não preciso sair. Mas eu preciso me ajoelhar e ir para a presença do Senhor e falar: não, Senhor, o problema está em mim. Eu sou falha, eu pequei, eu falhei. Não colocar a culpa na minha vizinha, no meu pastor, na irmã da igreja, na minha mãe, no meu pai. Eu e minha mãe, eu amo muito minha mãe me ama muito, mas assim, a gente não pode ficar um dia inteiro juntas, né? Porque o gênio é muito parecido e acaba acaba discutindo algo. Eu não concordo com algo que ela diz, ela não concorda com algo que eu falo. E eu sempre senti algumas discussões com a minha mãe e eu sempre colocava a culpa na minha mãe. Eu não posso ir na minha mãe porque a minha mãe, ela me provoca. E eu descobri que o problema era eu. Na última vez que eu passei por algo assim com ela, eu descobri que o problema era eu. Porque se eu não revidasse o que ela falar, primeiro porque eu não deveria revidar, porque eu sou cristã, porque eu sou filha da minha mãe, independentemente do que ela faça, ela é minha mãe, e o Senhor me manda o quê? Honrar pai e mãe. Eu descobri que se eu não revidasse, se eu me calasse, aquilo dali ia parar. Só que até chegar nesse ponto, quantas vezes eu culpei a coitada da minha mãe? Só minha mãe é culpada. Eu não posso na minha mãe porque minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. E eu descobri que não, que a falha estava em mim. Que quando isso acontecesse, eu tinha que silenciar, dar tchau, me retirar, ir pra minha casa e voltar lá depois. Um outro dia que ela tivesse mais calma. Então é isso. O arrependimento disfarçado ou simulado, ele vai estar sempre jogando a culpa do seu pecado em alguém, né? O arrependido, que não se arrependeu verdadeiramente, tá só disfarçando que se arrependeu, ele sempre vai botar a culpa em algo, né? Ou a minha profissão que me fez pecar, o meu patrão, o meu amigo, tá? Agora nós vamos falar de um arrependimento
duvidoso, né? Nós falamos do arrependimento dissimulado, que foi de Saul, do arrependimento endurecido, que é o de Faraó. E agora nós vamos aqui falar um pouquinho de quem? De Acã. Tá lá em Josué 7:20. Diz o seguinte: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Mais um que fala, né? Pequei, né? O fato dele ter confessado que pecou fez dele um arrependido, né? Fez brotar nele um arrependimento genuíno? Não sei. Vamos conhecer aqui a história. Acã roubou os despojos de Jericó e foi descoberto através de sorte, sendo levado à morte. Este caso representa aqueles cujo arrependimento é questionável em seu leito de morte. Eles se arrependem, aparentemente, mas não podemos ter certeza. Ele de fato confessou seu pecado, mas somente de ter sido descoberto. Já vi muitas pessoas que se arrependeram e aceitaram a Jesus no leito de enfermidade, pensando que estava morrendo. Mas depois de se curarem, essas pessoas não mudaram verdadeiramente e voltaram novamente aos seus pecados e continuaram como antes. Como saber se alguém foi realmente salvo assim dessa maneira? Todo mundo aqui conhece alguém que passou pelo vale da sombra da morte e que fez um concerto com o Senhor, aceitou Jesus, disse que ao sair dali iria para a igreja e quando se curou, né, não permaneceu. Por quê? Foi um arrependimento duvidoso, né? E tem pessoas, muitos, todo mundo conhece um exemplo desse, de alguém que passou por algo assim muito estreito, por uma doença, que esteve à beira da morte, que se arrependeu, aparentemente se arrependeu, e depois você vê que a pessoa está lá novamente, né, no pecado, bebendo, fumando, fazendo tudo que não agrada ao Senhor. Deixa eu só. A gente já vai passar agora para o quinto exemplo, que é o arrependimento de desespero ou remorso sem arrependimento. Eu vou dar um tempinho, vou falar aqui de quem eu tô vendo nos comentários. Enquanto isso, eu quero que vocês descubram quem que é esse personagem. Um verdadeiro exemplo de arrependimento de desespero ou remorso sem arrependimento. Isso aí é fichinha pro Douglas, né, Douglas? Vê o que o Douglas tá dizendo aqui. Que vontade de desfrutar ao vivo. Que vontade de desfrutar ao vivo e não consigo. Deus abençoe. Ah, você não tá conseguindo assistir, acho que é isso, né? Deus abençoe todos vocês, servos de Deus, do Deus vivo. Rose, posteriormente assista a administração na página do Encorajando. Suponho que estará... Douglas, eu não conseguindo ler a sua mensagem. Joseli tá aí, Shirley, Márcia. Enquanto isso, vocês vão colocando aí quem que é esse personagem que a gente vai falar. Alguém que se arrependeu de desespero ou um remorso sem arrependimento. Quem que é esse personagem? Ai, quem que foi que jogou Judas? Isso, Edna! Esse cara mesmo. Judas. Vamos falar de Judas? Judas, eu nem sei se ele se arrependeu, não. Eu só acho que ele teve remorso, viu? Todo mundo que tá ligadinho aí, quero agradecer cada um de vocês. Então, vamos falar de Judas. Tá lá em Mateus 27, do 3 ao 5. Essa vai ganhar um beijo, viu? Eu esqueci de falar que o prêmio pra quem acertasse era um abraço e um beijo. Então, a Edna já vai ganhar. Então, é o seguinte. Então, Judas, o que o traíra... Vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e os anciões, dizendo, pequei. Mais uma vez reconhece, né? Pequei. Mais um que reconhece. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Um cara desse se arrependeu verdadeiramente? Te garanto que não. Vou contar uma história pra vocês. Deixa eu só terminar aqui a história de Judas pra vocês entenderem um pouquinho sobre remorso. Eu, durante mais de ano, eu não consigo me precisar certinho, mas eu acho que foi em torno de um ano e pouco de crente.
Eu achava que eu tinha me arrependido genuinamente, quando na verdade eu estava só cheia de remorso dentro de mim. E isso me atrapalhou muito, né? Então, eu chamo esse arrependimento de desespero ou remorso sem arrependimento. Não sei se posso chamar isso de arrependimento. Creio que devemos chamá-lo de remorso de consciência. Mas Judas reconheceu seu pecado, e então saiu e enforcou-se. Aquilo foi um arrependimento de desespero. Que você possa se voltar para Deus e ter o verdadeiro arrependimento, e então não precisará ter nenhum medo, porque terá plena certeza que seus pecados foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Andréia, Deus abençoe pela presença de vocês. Eu vou citar um exemplo, eu sou um exemplo de quem passou muito tempo achando que tinha se arrependido verdadeiramente, mas que no fundo era cheia de remorsos. Eu me converti, já contei a história para algumas de vocês, através da dor, só fui pela dor, infelizmente não fui pelo amor. E durante mais de um ano, eu não conseguia ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Dentro da igreja, eu até sentia a presença dele algumas vezes, sentia que ele estava ali, que ele era comigo. Só que, ao mesmo tempo que eu estava adorando ao Senhor, que eu fechava meus olhos, estava ali adorando ao Senhor, algo dentro de mim me acusava, né? Me acusava, eu achava que todo mundo estava olhando pra mim e me julgando, falando dos meus pecados, falando que eu era mentirosa, que eu não estava adorando ao Senhor verdadeiramente. E eu começava a me lembrar de tudo aquilo que eu fiz, e aquilo começava a doer dentro de mim, e quando eu via, eu só estava lembrando de quem eu fui e não conseguia dentro da igreja adorar ao Senhor. Até um dia que um pastor foi pregar na minha igreja, e ele levou uma palavra sobre isso. E o Senhor, naquele dia, o Senhor entrou no meu coração e Ele arrancou todo aquele remorso que tinha dentro de mim. E naquele momento eu tive um arrependimento genuíno. Eu me arrependi, não só porque eu tinha perdido muitas coisas com os pecados que eu cometi, mas porque eu tinha entristecido ao Senhor. E quando eu vi que o Senhor era tão bom, aquela bondade, aquela misericórdia do Senhor me constrangeu. Porque eu tinha feito tanta coisa errada e mesmo assim ele me amava, ele continuava me amando. Quando eu escutava aquela palavra, não foi você que escolheu, foi ele que te escolheu. Eu pensava, como pode uma pessoa, um Deus, ser tão bom assim de escolher a mim? E eu tive um encontro com o Senhor a partir daquela mensagem, que explicava o que era remorso, o que era arrependimento. E ali eu pude me arrepender verdadeiramente e ter um encontro com o Senhor. E é maravilhoso quando isso acontece. E eu, antes de chegar nessa parte, eu quero dizer para vocês, não importa o que você fez. Se você se arrepender verdadeiramente, se lançar na presença do Senhor, Ele arranca tudo isso dentro de você e você passa a ter uma vida plena com Ele, independente do que você já tenha feito na sua vida, né? Agora nós vamos falar de duas pessoas que se arrependeram verdadeiramente. Um é o filho pródigo. Gente, eu amo essa passagem. Quem conhece meu blog sabe que eu conto a minha história, um pedacinho da minha história ali no início do blog, citando essa passagem. Porque eu já fui o filho pródigo, né? Mas o Senhor, Ele me amou. E depois de um tempo, eu vou dizer pra vocês, não foi no primeiro ano de convertida que eu me arrependi verdadeiramente, que eu tive um encontro verdadeiramente com o Senhor, não. Demorou um tempo, e eu me vejo nessa história, né? Então vamos lá. O arrependimento verdadeiro. O filho pródigo. Vamos ler em Lucas 15, do 17 ao 19, que diz o seguinte: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconheceu que ele pecou. Mas olha que lindo. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Pequei contra Deus e contra ti. Mas não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha a humildade desse filho. Rubem, um abraço. Ah, não sou pregadora não, Rubem. Sou só alguém que ama o Senhor, que já experimentou da misericórdia do Senhor na minha vida. E eu fico feliz pelo carinho.
Também amo você em Cristo Jesus. Então, o filho pródigo, ele pra mim, né, antes desse próximo que a gente vai falar, é o maior exemplo de arrependimento verdadeiro e de humildade, né? Ele chegou ali na maior humildade, né? Se dispôs de tudo, de todo orgulho, né? E chegou ali, eu pequei contra o céu e contra ti. Olha que lindo. Ele não chegou, pai, eu fiz uma caca. Eu peguei minhas coisas, fui embora, abandonei o Senhor. Não, ele reconheceu que ele pecou contra Deus e reconheceu que pecou contra o Pai. Aqui podemos ver um verdadeiro arrependimento, uma confissão abençoada. Agora, pródigo, eu falo pra você que talvez você pode dizer assim, mas eu não abandonei minha casa, eu não peguei minha herança, eu só falei mal da vizinha, né? Vamos nos colocar aqui agora como esse pródigo, né? Eu digo pra você, pródigo, faça o mesmo. Há muitos que têm fugido por muito tempo. Deus diz, retorne, volte então, ele o acolherá. Nunca houve um pobre pecador que visse Cristo e ele o mandasse embora. Não tem nenhum pecador que vá para a presença do Senhor, que se lance aos pés dele, que reconhece que falhou, que errou e ele lance fora. Ele mantém a sua palavra. E a palavra dele para nós é qual? O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Só podemos dizer que estamos arrependidos quando estamos dispostos a nos humilhar. E nos humilhar às vezes não é fácil, né? Nos humilhar para o Senhor é uma vida de oração, é uma vida de obediência. E muitas vezes isso não é fácil, né? A nossa carne quer dormir, a nossa carne quer assistir uma televisão, a nossa carne não quer jejuar, a nossa carne quer comer, a nossa carne não quer acordar de madrugada, né? E o Senhor, Ele nos quer, né? Que nós nos humilhamos na presença dEle. É isso que nós podemos fazer. O preço mais alto, Cristo já pagou por nós naquela cruz, né? Então, dedicar meia hora de oração, acordar de madrugada, ler a palavra, é o mínimo que nós podemos fazer. Não é nem 0,5%, 0,1% do que Jesus já fez por nós, né? E agora eu quero falar desse personagem que é alguém que eu admiro, né? Davi é aquele cara que pecou, né? Mas que tinha uma humildade de reconhecer que falhou e se lançar na presença daquele que poderia perdoar todas as falhas dele. Então nós vamos ler agora o Salmo 51. Ele é um pouquinho longo, tá? Mas eu quero ler ele completo, pra gente poder falar de Davi. Davi escreveu esse Salmo 51 depois dele cometer adultério. Pois é, aquele cara, segundo o coração do Senhor, ele cometeu adultério e muitas outras coisas, tá? Assassinato, falhou bastante. Mas olha como era o coração de Davi, né? No Salmo 51, que tem título o seguinte: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de eles ter estado com Batseba, né? Davi, ele adulterou com Batseba, ele mandou assassinar o marido dela e ele teve duras consequências, né? O Senhor não livrou ele das consequências, não, mas o Senhor perdoou Davi e o Senhor, na palavra dele, descreveu Davi sendo um homem segundo o coração dele. Então aqui fica nítido para mim que Jesus não veio para os santões, não veio para aqueles que se autodenominam sem pecado. O Senhor veio para mim, veio para você, veio para nós que somos falhos. E olha como ele é misericordioso, como ele é maravilhoso, como ele é um Deus bondoso, né? Vamos ler aqui o Salmo 51. Se vocês puderem acompanhar comigo, tá? Eu não sei se a transmissão tá falhando, aqui tá chovendo muito e geralmente a internet ela fica um pouquinho difícil, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir terminar essa live. Então acompanhem comigo o Salmo 51.
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejais justificado. Quando falares... Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas purificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os teus lábios, e minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. E sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então, o maior exemplo para mim de arrependimento, o maior exemplo não. Tem muitos, se a gente for estudar a palavra, né, tem muitos exemplos de arrependimento verdadeiro. Mas um dos maiores exemplos de arrependimento para nós, hoje, é Davi, né? Porque Davi foi um cara que cometeu todo tipo de pecado, né? Mas ele se lançou de uma maneira na presença do Senhor quando ele se arrependeu, que nos motiva, que até nos ensina, né? Como nos arrepender genuinamente. Davi é o maior exemplo de um homem santo que pecou e se arrependeu. Talvez eu não diria santo, né? De um homem segundo o coração de Deus que pecou e se arrependeu. Nós podemos ler a confissão dele aqui no Salmo 51. Este é o arrependimento de um homem que já é filho de Deus. Um arrependimento aceitável diante de Deus. Seu arrependimento foi sincero, cheio de contrição, de pranto e de humilhação, né? Depois que Davi escreveu esses salmos, nós não vemos nenhum relato de que Davi voltou ao adultério, que Davi voltou a praticar aquilo que ele estava ali pedindo perdão ao Senhor. E essa deve ser o nosso pedido ao Senhor, né? Se nós lermos novamente o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nós devemos pedir ao Senhor um coração puro, um espírito reto, né? Um coração que não deseje mal, um coração que não inveje, um coração que não se tenda a fazer aquilo que é ruim, aquilo que desagrada ao Senhor. Porque se nós formos andar pela nossa carne, a nossa carne ela quer falhar, né? Ela quer pecar. Nós devemos pedir ao Senhor, né? Nas nossas orações, o Senhor criar em nós um coração puro e renovar um espírito reto, né? Todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro, que aborreça a iniquidade, e um espírito renovado, disposto a fazer a vontade de Deus. E somente Deus pode fazer de nós novas criaturas, né? Então, Davi, ele estava tão arrependido pelos pecados que ele tinha cometido, que ele diz aqui que os pecados estavam doendo até nos ossos dele. Olha só o que o pecado faz. O pecado faz doer nossa alma,
pecado, ele mata, né, o ser humano aos poucos. E a pessoa tá ali na prática do pecado e nem se dá conta, né? Mas que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente, né? Nos colocar na presença dele, nos lançar na presença dele e pedir ao Senhor todos os dias, né? Que ele venha colocar esse espírito reto no nosso coração, que nós venhamos nos arrepender genuinamente, verdadeiramente. Eu aconselho vocês a lerem com calma o Salmo 51 e entenderem, né, o que é que o Senhor tem para cada um de nós, tá? Eu preciso me arrepender todos os dias de algo que eu fiz, de algo que eu falei, de algo que eu pensei. Cláudia, obrigado pela presença, tá? Tá acabando aqui o tempo. Eu acho que tem uns 3 minutos. Eu não sei se vai parar a gravação, mas eu quero terminar deixando para vocês um louvor. Amém? Vou ver se eu consigo ainda fazer uma oração. Falta alguns minutos, 3 minutos. Vou cantar só um pedacinho dele. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Deus e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Então creia que você é livre, o Senhor já te perdoou. Não permita que o remorso venha atrapalhar sua vida com Deus, deixar você viver o sobrenatural do Senhor, né? Busque verdadeiramente o arrependimento, deixe de praticar aquilo que você já colocou diante do Senhor, aquilo que você já se arrependeu, né? E tire todo o remorso do seu coração, se arrependa verdadeiramente, tenha um encontro com o Senhor, né? E você vai experimentar o melhor de Deus. O tema da nossa campanha é clara: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, né? Então a palavra do Senhor, ela nos dá, né, a garantia de que Ele vai fazer isso nas nossas vidas, tá bom? Eu vou começar aqui a fazer a oração de agradecimento e aqui tá apitando que vai dar 1 hora e vai finalizar a live, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Quero te agradecer por cada pessoa que assistiu, Senhor, essa live. Que o Senhor venha, Senhor, tocar, Senhor, o coração dessas pessoas. Pai, que pelo menos um coração, Senhor, seja, Pai, impactados pela sua presença, seja, Senhor, inundados pela tua glória. Senhor, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos a tua misericórdia, Pai amado, mas mesmo assim, tu enviou o teu Filho para morrer por nós, Pai amado, e que nós venhamos entender e venha compreender a missão, Senhor, que é nossa, que é te servir, que é te adorar, que é falar do seu amor, que é viver segundo a tua palavra, Senhor. Somos falhos, mas nós procuramos, Pai, cada dia, Senhor, nos lançar mais na sua presença. Pai, não retires de mim o teu Espírito, continua, Pai,
na minha casa, nos guardando, nos livrando. Abençoa, Senhor, esse ministério, Pai amado. Cada administrador, eu coloco cada um nas tuas mãos. Pai, tu sabes, Senhor, tu nos conhece. Tu sabes, Senhor, que somos falha, mas nós cremos, Senhor, no teu poder. Nós cremos, Senhor, na tua misericórdia. E nós cremos, Senhor, que tu ainda há de fazer muito mais no nosso meio.